partir de agora está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Ricardo Sérgio. Ele é cirurgião plástico e ele vai falar um pouco sobre o câncer de pele. O que é essa doença que acontece com o nosso maior órgão, ou seja, a pele? Como tratar? Como prevenir? Quais são as principais dúvidas? Essas e outras questões agora no programa Mais Saúde que está no ar. Bom, e o programa Mais Saúde, como eu havia falado, hoje é com o Dr. Ricardo Sérgio da Fonseca e Alves, cirurgião plástico aqui em Divinópolis, já há bastante tempo conhecido aqui na cidade, mas para vocês que estão em casa, eu vou pedir que ele se apresente. Dr. Ricardo, primeiramente, seja muito bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui conosco no programa Mais Saúde, e a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação do programa, a gente tem uma afinidade que é a música, né, que aproxima tantas pessoas, né? E nesse caso a gente já bateu um grande papo aqui a respeito desse assunto, mas o foco do nosso programa hoje a gente vai falar sobre os principais cânceres de pele, como evitar, o que acontece, né, nesse que é o maior órgão do nosso corpo. Doutor Ricardo, então, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer estar participando desse programa, junto com a turma aqui. E em toda a minha vida profissional, assim, 38 anos de profissão, uma coisa que eu tive muito prazer em fazer, e sempre gosto de fazer, é de poder divulgar e poder ajudar as pessoas no sentido assim, que se refere à nossa profissão, né? A profissão médica tem muito a ajudar as pessoas a viver bem e melhor. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de transmitir alguma coisa assim que possa ser útil para o público de uma maneira geral, né, eu fico muito feliz em participar. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Doutor Ricardo, para a gente poder começar o nosso bate-papo, vamos entender primeiro o que é a pele, qual que é a função dela no organismo. A gente começa bem na beiradinha, é o famoso mingau do mineiro, né? E depois a gente vai chegando até falar do câncer de pele, que é o mais temido, né, nesse maior órgão, como eu já havia falado. Você falou muito bem no começo da conversa aí, que é o maior órgão do nosso corpo, né? A pele é um órgão assim, de proteção, né, de troca de calor do corpo, é um elemento importantíssimo na nossa vida, como todo órgão do nosso corpo, qualquer pedacinho, a gente às vezes machuca um dedinho, né? Aquele dedinho faz uma falta danada. Então, como qualquer parte do nosso corpo é importante, a pele também desempenha o seu papel e de muita importância. Tanto é que quando acontece queimaduras, grandes queimadas, né? Às vezes a pessoa falece quando a queimadura atinge uma certa profundidade, uma certa extensão do corpo. Então, é um órgão de muita importância para a sobrevivência, para a manutenção das trocas do organismo, né? Então, é um órgão muito importante, né? E, como todo órgão do nosso organismo, ele está sujeito a desenvolver doenças. E entre as doenças, tem vários tipos de doenças, né? As inflamatórias, as malignas, benignas, também desenvolvem câncer. Sempre quando eu vou falar algum assunto relacionado com câncer, eu gosto de abrir um parêntese, de dar informação sobre o que é o câncer, de uma forma geral, assim para o leigo, né? O nosso organismo é composto de células. Todo o nosso organismo é composto de células. E essas células, normalmente, elas se dividem durante a nossa vida. Elas se reproduzem. E a célula que mais reproduz no nosso corpo é exatamente a célula da pele, né? Porque ela tem uma capacidade de regeneração, recuperação muito grande. Assim como a célula nervosa do sistema nervoso é o contrário, né? O sistema nervoso é o contrário. E o que é o câncer? O câncer é um crescimento desordenado, um crescimento e divisão desordenada das células. Então, todas as células do nosso organismo, do nosso corpo, elas têm aquela programação de divisão que acontece mais na célula da pele, como nós já falamos, menos na célula do sistema nervoso, e assim outras células do nosso organismo. Quando, por qualquer motivo, que até hoje não se sabe, existem várias teorias, existem várias coisas e tal, que não compete até aqui no momento falar, alguma informação de uma determinada célula do nosso corpo, ela fica errada, né? E essa célula começa a dividir de uma forma desordenada, às vezes rapidamente, onde gasta muita energia,
onde que o doente que tem assim, uma fase terminal de câncer, ele fica magrinho, né? Fica assim, caquético, é por causa desse crescimento desordenado, gasto de energia demais do corpo muito alto, então isso acontece. Agora, é necessário que, e é necessário saber também que essa célula, a gente tem que estar sempre produzindo câncer no nosso corpo, sempre tem um lugarzinho no nosso corpo que está dando lá um tumorzinho de pele, mas em geral o próprio organismo, por mecanismo de defesa, engloba aquela célula e não acontece o chamado câncer que nós estamos falando. Então, de uma forma geral, o câncer é isso, é um crescimento desordenado de células e que aquela célula resultante daquele crescimento desordenado, ela não vai mais exercer a função que ela tem que exercer, ela fica errada. Então, dá esse problema. Aí nós podemos agora já pular exatamente direto sobre o câncer de pele, se você assim... Então, porque se for alguma dúvida aí você... Claro. O câncer de pele, né, claro, para todos os telespectadores, né, que acompanham, né, o nosso programa Mais Saúde, é o crescimento desordenado. Mas a partir do momento que é identificado, né, aquele crescimento, como que, por exemplo, quem está em casa, né, para o leigo, que tem uma pinta ou tem vamos dizer assim, um carocinho na pele, o que ele deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Porque a gente conhece o nosso corpo, né? Se de um mês para trás não tinha e aquilo aparece, ou um machucadinho, aquilo começou a formar uma situação diferente, a gente sabe que aquilo está errado. O que é o primeiro passo para se tomar a partir do momento que se identifica qualquer coisa suspeita no organismo? Paulo, essa pergunta sua foi muito interessante. Em primeiro lugar, você praticamente já respondeu para mim, né? Mas é o seguinte, hoje em dia, com o crescimento assim, de informações, né? Televisão, internet, tanta coisa, né? Ficou muito mais fácil para a pessoa, para o leigo, diagnosticar determinado tipo de doença, né? Então, principalmente a pele, né? Eu sempre falo que o câncer de pele é muito fácil de tratar, muito bom de tratar. Por quê? Porque ele está visível, tanto a própria pessoa vê, como seus parentes, seus amigos podem ver. É fácil diagnosticar, como você mesmo disse, a gente conhece o nosso corpo, a gente está acostumado a ver, todo mundo tem várias pintas, mesmo estou com uma aqui, outra ali e tal, e várias pintas, várias manchas, é tudo diferente, não é a mesma coisa. Então, graças a Deus, a grande maioria não é nada, né? São lesões benignas que podem ou não, numa determinada fase da vida, desenvolver algum problema. Mas é que a pessoa que se conhece, sem criar aquele ambiente de alarmismo, né? Não precisa ficar todo mundo achando que estou com uma pinta aqui, pinta tudo preta, ali tem nada cuidado, disso, né? Então, quando a pessoa vê que qualquer coisa no corpo dele não está legal, está coçando, sangrou, está incomodando, não incomodava, antes não era visível, agora toda reunião que vai, todo mundo fala, ô fulano, esse negócio aí no seu braço, não sei o que e tal. Então, quando a gente observa, ou nós mesmos, ou outras pessoas, algum detalhe, a gente tem que providenciar, procurar um médico, né? Pode ser um clínico, pode ser um cirurgião, pode ser um dermatologista, pode ser qualquer tipo de médico, né, que vai ser melhor que nada, né? E aquele médico, e como eu tenho no meu pensamento que todo médico, todo profissional da saúde, não só médico, mas todo profissional da saúde, quando atende uma pessoa, ele tem na ideia dele, no sentimento dele, fazer o melhor para aquela pessoa, ajudar ao máximo, fazer tudo que ele puder para poder resolver o problema daquela pessoa que está procurando com alguma ansiedade, com algum problema, né? Então, ainda que seja um clínico geral, por exemplo, geral, ele vai direcionar. Às vezes ele mesmo pode falar, não, isso não é nada, não. Ou ele pode falar, não, isso é bom você ir no dermatologista e tal. É uma opção de caminhos a serem seguidos, né? Até para poder resolver o problema, tranquilizar o paciente. E, doutor Ricardo, por exemplo, a pessoa que foi ao médico, né, supondo um futuro paciente ou uma pessoa comum, foi ao médico e ele falou, olha, isso aqui, como é você olhar com um dermatologista, né, para ver, parece uma lesão pré-cancerígena ou cancerígena, não sei os termos como vocês usam, né, mas quais são os passos? A todas elas, sempre que se identifica um câncer de pele, ele é tratado cirurgicamente ou tem alguma outra forma com laser, ácidos, enfim, como que seria assim? Estou tentando falar o mais próximo possível do leigo, mesmo porque eu sou leigo nesse assunto,
Mas para ficar de uma forma clara, como tem sido o restante da nossa conversa, assim, bem transparente para quem está nos assistindo possa entender. Você está muito bom para fazer pergunta. Ah, que bom. Então eu fico satisfeito. Eu estou achando legal. Mas a questão é assim, em primeiro lugar, te falar um pouquinho sobre o câncer de pele. Eu tenho muito prazer em tratar câncer de pele. Por que eu tenho muito prazer em tratar o câncer de pele? Qual que é o objetivo principal da medicina de um médico? É tratar uma doença e curar uma doença, resolver o problema daquela pessoa. Isso que é o grande objetivo do médico, né, na sua profissão. O câncer de pele é um tipo do câncer que me dá prazer em tratar, por quê? Porque primeiro, é uma doença grave. E normalmente, podemos falar 99,9%, você cura um câncer de pele. Então, você pega uma doença grave, que é câncer, trata. Uma margem de cura dessa é uma margem de cura excepcional. Agora, para ter essa margem de cura excepcional, nós precisamos de várias coisas, né, que vai em torno do conhecimento. Por exemplo, esse momento nosso aqui é um momento fundamental para isso, para as pessoas que às vezes não estão nem aí para um determinado negócio, vão resolver o problema, né? E o câncer de pele, normalmente, ele trata, agora eu vou chegar na sua pergunta, o tratamento do câncer de pele, o ideal é o cirúrgico. Você cortou, tirou um pedaço, mandou para o exame, olhou no microscópio, ó, é um tumor assim, assim, assado, tirou com margem de segurança e tal, tipo de tumor, aquilo, aí já questões assim mais da medicina mesmo, né? Então está tratado, curado, em princípio está resolvido o problema. Se bem que em medicina a gente nunca pode afirmar nada, nem jurar nada, que às vezes lá na frente acontece uma coisa diferente. Mas a gente tem que acompanhar as estatísticas, né, o conhecimento científico, né? Então o câncer de pele pode ser muito bem curado, tratado, resolvido, com a cirurgia, quer dizer, dá uma satisfação muito grande para a gente, para o paciente, né? Eu gosto sempre de citar um caso de um colega que eu operei, talvez há uns 35 anos, e é um caso interessante, porque era um tumor grave. Hoje nós dois, até hoje, jogamos bola junto. Vou fazer 64 anos, ele está com 66, até hoje nós jogamos futebol junto. Há 35 anos, eu já era médico, né? Nós jogávamos bola e tudo, ele era professor de dança, e eu era médico, né? Jogava bola junto. Um belo dia ele falou: doutor, Ricardo, eu estou com um problema aqui no pé, e eu lembro direitinho isso. Ele estava na região plantar do pé dele, na sola do pé, para ser mais específico, um tumor enorme, um melanoma. Daí que eu fui vendo, e assim, clinicamente, eu falei: nossa, isso é um melanoma e tal. Eu lembro que eu operei esse colega, né, esse amigo, há 35 anos atrás, era um tumor grave, deu um melanoma, um grau muito acentuado dele. E ele até hoje joga bola comigo, e é professor de dança ainda e tal, e foi curado desse tumor, que é um tumor gravíssimo. E naquela época, o melanoma, falava em melanoma, pensava em morte, né? Era uma coisa assim grave. Mas hoje não, hoje o melanoma é tratável, curado, desde que pego no início, né? Daí a importância de tudo que nós estamos falando aqui, né? A prevenção é fundamental em tudo que você imaginar nesse mundo, né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua, porque a gente até então falou o que é, como que o tratamento é feito, mas tem prevenção, gente. É uma coisa tão boba, tão simples, que é a prevenção do câncer de pele. Vocês estão aí, eu acho que muita gente já faz isso, inclusive. Mas voltando no intervalo, a gente vai explicar essas outras questões. Então não saia daí que a gente volta já já. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com Centro-Oeste Cap e Investe Capitalização e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje conversando com o Dr. Ricardo Sérgio. Ele é cirurgião plástico, né? E a gente está falando sobre câncer de pele, prevenção, tratamento.
E, doutor Ricardo Sérgio, antes da gente sair para o intervalo, a gente falou sobre o melanoma. O senhor estava contando, inclusive, a história do seu amigo de futebol, né, que descobriu uma situação séria no pé. Mas quais são os tipos de cânceres? Melanoma a gente sabe que é o mais grave de todos, né? Mas são vários tipos, né? Nós podemos colocar o seguinte. Em primeiro lugar, o câncer de pele é o câncer mais frequente no mundo, né? Então eu brinco muito, falo assim, uma prova de conhecimentos gerais, se te perguntar qual que é o câncer mais frequente no mundo, pode colocar lá, câncer de pele, que você vai acertar, vai ganhar o 10 lá na prova. Agora, nós temos 3 tipos de câncer de pele. É o chamado carcinoma basocelular, que ele ocorre praticamente 85% dos cânceres de pele. Tem o chamado carcinoma espinocelular, que vai mais ou menos em torno de 10 a 12% dos cânceres de pele. E tem o melanoma, né, que é o mais grave, que vai em torno de 3 a 5%, conforme as estatísticas, conforme a região do mundo, etc. Então, o câncer de pele é o mais comum dos cânceres que existem, dos cânceres que nós conhecemos. Agora, nós temos o mais simples de todo, eu brinco, assim, eu falo que eu brinco, né, mas é coisa séria. Se a gente puder escolher ter um câncer, que seja um câncer de pele e o carcinoma basocelular. Que escolha, hein, doutor? Brincadeiras à parte, mas eu entendi que ele é um dos mais simples. Ele é o mais frequente no mundo, é o câncer de pele mais frequente e é o mais fácil de tratar, ele demora a crescer, ele não dá metástase, quer dizer, ele não manda célula para o resto do corpo, ele fica só naquele lugar que ele apareceu. Então, ele começa pequenininho e demora a crescer. Então, se você pega ele pequenininho, vai ali, tira, faz uma cirurgia, resolveu o problema. Por isso que eu falo que é fácil, é só olhar, bater o olho, você está com um tumor aí e tal. Esse é o carcinoma basocelular, né? E depois tem o carcinoma espinocelular, que é um pouquinho mais grave que esse, né? Ele já dá metástase para o resto do corpo, mas também demora muito a dar metástase, ele te dá um tempo grande para você... Tudo que você descobre no início, né, a margem de segurança ali para que aquilo não tenha desenvolvido... Prevenção, né? Diagnóstico precoce e tratamento adequado. É a base. É a base de tudo nesse mundo, né? Ok. E o câncer de pele nos dá essa oportunidade, né? Bom, doutor Ricardo, o nosso tempo é um pouco curto, infelizmente, mas tem alguma outra questão que o senhor gostaria de considerar? Um tema tão complexo, tão abrangente ao mesmo tempo, eu queria que o senhor ficasse à vontade para poder fazer as suas considerações. Para encerrar, falar sobre o câncer de pele e o sol. Bem objetivamente, já se sabe que o sol, ele envelhece as pessoas, né? O sol envelhece as pessoas e é um fator predisponente ao câncer de pele, principalmente para as pessoas de pele mais clara. Então, quanto mais cedo, desde criancinha, que a pessoa puder evitar o sol, não é fugir do sol como um vampiro, né? Mas evitar o sol, ele vai ter mais proteção e menos problema com o envelhecimento da sua pele e com a possibilidade de ter câncer de pele. Essa que é a relação do câncer de pele com o sol. Só que todas as pessoas comentam, né? Ok. Bom, como eu havia falado no começo do programa, antes de terminar, eu queria chamar um quadro, né, que a gente vai passar a partir de agora no programa Mais Saúde, que fala a agenda dos eventos, o que acontece, né, que a Com promove, o que parceiros promovem em benefício da Com. Enquanto isso, o doutor Ricardo vai se preparar aqui no estúdio para que a gente possa terminar o programa Mais Saúde de uma forma mais leve, já que nós falamos de música logo no início, eu, assim como ele, nós somos músicos. Então, a gente vai para a agenda e na volta ele faz uma apresentação, uma final, né, um encerramento diferente do programa de hoje, que espero que vocês gostem. Então, Renata, vamos lá para a agenda. Ok, Paulo. Olá, pessoal. Vamos ficar por dentro dos eventos que vão acontecer. Para quem gosta de uma boa comida mineira, dia 29 de abril acontecerá a primeira noite solidária da Com, no centro de eventos do Yellow Hall. Contaremos também com o show de Thales Maia e convidados. Para mais informações, 3229-8306. No mês de maio teremos muitos eventos. Dias 13, 14 e 15 acontecerá o segundo rodeio leilão em prol da Com, na Fazenda do Salvador, em São Gonçalo do Pará. Teremos rodeios todas as noites.
Para mais informações, 99948-5938. A tradicional festa da comunidade de Curral acontecerá nos dias 14 e 15. Como de costume, teremos uma carreata de carros de bois, rodas de violeiros, shows, além de muita comida gostosa. Ainda no mês de maio, teremos um leilão solidário em prol da Com, no município de Pedra do Dayá, dia 15, às 10 horas. Para doações e informações, 99152-8459. Estamos com a agenda quase cheia, mas anota aí. Sexto Arraiá da Dona Geralda, Tita, dia 16 de julho, sábado, a partir das 17 horas, Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo. Este ano, vamos comemorar os 70 anos da Dona Geralda, com um parabéns mais que especial para essa princesa da roça. Contamos com todos vocês. Nossa agenda vai ficando por aqui. É com você, Paulo. Bom, então, como eu tinha falado antes da gente sair para a agenda, o Dr. Ricardo vai tocar para a gente a música Lembranças. Conheço como ela, do Martinho da Vila, né? Um bolerinho gostoso. Então, para a gente poder finalizar o programa de hoje, queria que o senhor fizesse essa apresentação. Ok. Lembro um olhar, lembro um lugar, teu vulto amado. Lembro um sorriso e um paraíso que tive a teu lado. Lembro a saudade que me invade os dias meus para o meu mal. Lembro afinal um triste adeus. Sou agora no mar dessa vida um barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Bacana. E assim a gente vai chegando ao final do programa Mais Saúde desse final de semana. Quero agradecer a presença do senhor Dr. Ricardo, que veio esclarecer esse tema tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, que é o câncer de pele, e terminar dessa forma maravilhosa com essa música que mudou, com certeza, o ar do programa Mais Saúde, e de vocês que estão em casa, que a partir de agora vão ficar atentos, porque a prevenção é o melhor remédio. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Cap e Investe Capitalização e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A Com, sua doação faz tudo acontecer.